Agora vamos falar para você que está nos acompanhando sobre mais uma matéria aqui no Ronda. Mais uma sessão de júri foi realizada hoje no Fórum Desembargador Dr. Silveira Martins. O homem foi julgado por tentativa de homicídio, crime ocorrido em 2014. Houve um embate da promotoria e da defesa. Vamos acompanhar como foi. Hoje aqui no plenário de júri, mais uma sessão em que o réu será julgado por tentativa de homicídio, crime ocorrido em 2014, na chamada tentativa branca, em que sequer os tiros atingiram o alvo, ou seja, a vítima não foi atingida com os disparos de arma de fogo ocorrido de dentro de um carro em que o réu que está sendo julgado dirigia. O atirador que estava no banco de passageiros atirou contra a vítima, mas os tiros não pegaram. Conhecido como Luan do Papoco, o atirador já é falecido. O réu é julgado porque ele dirigia o carro no momento dos disparos, mas ele nega as acusações. De fato, a tentativa de homicídio, ela termina sendo possível. No mundo da literatura jurídica é possível. Então a torpeza já se tira de letra. Também a questão de uma futilidade, se for analisar sob o aspecto de que era um bairro contra outro, não é futilidade, as brigas são terríveis. É uma tentativa branca, não pegou nenhum tiro na vítima. Como é que disse que a vítima não teve chance de se defender, saiu correndo numa moto e não pegou nenhum tiro? E disse que o cara miudou o dedo, 6 tiros. Eu devo estar num país errado, porque eu não posso conceber, por exemplo, quando um crime o pessoal diz que foi dolo eventual. Aí um dolo eventual é uma culpa um pouco mais qualificada, aí coloca qualificadora. Não existe. Precisa se reaprender o direito nas universidades. Então, no momento em que não houve nenhum ferimento à vítima, ele já era esperto, porque o camarada aqui tem um leque de homicídio, inclusive morreu durante o processo, não pelo réu, mas por outras pessoas. Era um matador exímio. Qual teria sido, doutor, a motivação para essa tentativa, conforme o seu cliente? Olha, o meu cliente, desde o início, ele nega a autoria. E não sou eu aqui que vou dizer assim, ele fez. Eu estou dizendo que o processo revela que ele pode ter feito. E eu preciso ser sincero com vocês e com a entrevista, de dizer assim, eu não sei. Eu não sei. E também não quero saber. Agora, os autos me dizem que é possível que ele tenha tentado. A participação é que ele estava dirigindo um veículo que foi apreendido, e onde o executor foi conduzido para o local nesse veículo, que esse acusado, inclusive, que fez os disparos, já veio a óbito por outro motivo. E agora deixa eu falar para você sobre a continuidade da nossa matéria lá no Tribunal de Júri hoje, inclusive já com o resultado do júri, né? Nós continuamos lá acompanhando a sessão plenária e já houve um veredito por parte do Conselho de Sentença. Vamos acompanhar agora qual foi. Em menos de 30 minutos, já há um veredito. O júri decidiu pela condenação do réu, mas em regime aberto. Uma grande vitória não apenas do réu, mas uma vitória da justiça e da sociedade. Porque é aquela coisa do tilintar das moedas. A pessoa só pode pagar por aquilo que cometeu. Sobre ele pesavam diversos artigos de lei que ele efetivamente não houvera cometido. Havia, como eu disse antes do júri, a possibilidade de a defesa entender que houve a tentativa, mas que o Estado, que é responsável por esclarecer os fatos, não trouxe as circunstâncias. Então, sem circunstância, numa tentativa branca, que não pegou bala em ninguém, não podia ser ele condenado por homicídio duplamente qualificado. Com essa condenação pequena, no regime aberto, serve para a sociedade saber que o Estado está responsável por comprovar sua acusação
E serve também para a sociedade que não se pode sair atirando por aí. A avaliação da promotoria é que foi feita justiça. Foi feita justiça. Inicialmente era um processo com 2 qualificadoras, mas a gente observou que se tratava de um acusado que não tem antecedentes. A gente verificou até o próprio fato dele responder esse processo em liberdade o tempo todo. Prova que ele não é uma pessoa afeita ao crime. Muito embora ele tenha sido preso em flagrante, ele passou apenas 3 meses e foi colocado em liberdade com um parecer favorável do Ministério Público. E após os trabalhos desenvolvidos hoje, ele preferiu ficar em silêncio, mas a defesa técnica concordou com a nossa tese e excluímos as qualificadoras para que ele pegue uma pena num regime aberto. Esse regime aberto, ele fica obrigado a comparecer aos atos do processo, ele fica obrigado a dizer o endereço onde está, não pode se mudar para outra residência. E significa isso, não é o regime de tornozeleira. O regime de tornozeleira entre nós se dá para o preso em semiaberto ou então para substituir a prisão preventiva, né? Então, pelo fato que ele consumou, as penas abaixo de 4 anos podem ser ou substituídas por uma prestação de serviço ou cumpridas em regime aberto, o que é o caso e que será a pena, no nosso entender, justa para o tipo praticado.